Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN. Você também, como muitos de nós, ontem se dedicou a acompanhar lá a sessão do primeiro dia do julgamento final do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. E fez as suas... na televisão ali 14 horas. Pois é, e fez lá suas anotações. Queria que você trouxesse para nós a sua análise, inclusive você chamando a atenção aí do comportamento do ministro Lewandowski, que preside a sessão. Eu acho que o ministro errou no primeiro dia. O ministro Ricardo Lewandowski errou no primeiro dia porque ele se deixou dominar por uma estratégia que já era conhecida, já se sabia que eles iam usar a defesa da presidente Dilma, que é postergação. Postergando como? Os truques são conhecidos. Transforma questão de ordem ou pela ordem em discussões de mérito, faz o discurso que não tem que fazer, porque assim, a técnica primeiro você vai discutir as questões regimentais, vai levantar as grandes questões que precisam ser levantadas do ponto de vista técnico e regimental. Depois, haverá um momento em que cada um vai ter 10 minutos para discutir o mérito. Então, o mérito fica na hora do mérito e aí vamos discutir as questões técnicas e regimentais, se há alguma dúvida sobre esse assunto, sobre esse outro assunto. E aí, qual é a estratégia da defesa que quer, quanto mais tempo ficar, melhor. Ela, independentemente do resultado, a defesa da presidente Dilma quer postergar. Ela tem feito isso desde o começo dessa discussão, a chamada técnica de procrastinação. Então, é só começar, não tem muito o que perguntar, não tem muito o que levantar, levanta as mesmas questões que já foram levantadas, já foram derrubadas em outras etapas do processo e tal. Fez isso. Em nenhum momento o ministro Ricardo Lewandowski tomou uma decisão sobre isso. Eu podia tomar, olha, não é uma questão de ordem. Se ele inibisse uma, duas, ele poderia repor as coisas nos seus lugares, mas ele não fez. Tanto que às 4h43 da tarde, de repente ele fala assim, agora eu serei rigoroso. As coisas estavam desde 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, e ele não estava sendo rigoroso. Então eles conseguiram, adiaram. Foi o primeiro dia, foi uma discussão muito vazia, até que chegou a hora do depoimento da testemunha, e aí ele errou mais. Ele errou mais porque ele impugnou a testemunha, transformando em informante. E, no caso, Júlio Marcelo de Oliveira, Júlio Marcelo, né? Qual foi a acusação da defesa? É que ele teria um lado, porque ele fez uma postagem, fez um compartilhamento de uma postagem no Facebook. Alguém estava convocando para uma manifestação pela rejeição das contas da presidente Dilma, e ele compartilhou. Então, eles transformaram isso ele admitiu que fez esse compartilhamento, e aí o que aconteceu? O ministro Ricardo Lewandowski disse que ele confessou, ter um lado, assim, usou uma expressão muito forte. E é óbvio que o procurador Júlio Marcelo tem um lado, todo mundo ali tem um lado, para começo de conversa, Os que estão ao lado de um lado e do outro, eles têm um lado. E aí, qual é o lado do procurador Júlio Marcelo? E do auditor depois, Ávila, Antônio Ávila. Isso, o da defesa da lei de responsabilidade fiscal. Eles estão comprometidos com isso. O procurador de contas junto ao Tribunal de Contas da União, ele tem que ter uma opinião forte, ele não pode ter uma opinião assim, ele tem que estar convicto, porque ele é que encaminha, como procurador, ele vai encaminhar ao Tribunal de Contas da União o seu parecer, para que o tribunal vote o seu parecer. Aliás, ele é só um procurador, tem o procurador-geral de contas, que encampou o que ele disse. E o que ele fez? Ele lá mostrou o que afronta a lei de responsabilidade fiscal e defendeu esse ponto de vista. Não tem nenhum erro ele ter um lado. Do outro lado, da defesa, tem o ministro Nelson Barbosa. Ele vai ser considerado também impugnado, porque tem um lado parcial. Pois é, o ministro Nelson Barbosa, ele foi o ministro que elaborou e executou a política que está em debate. Então, fica uma coisa estranha, porque todo mundo tem que ter o direito de falar. Quer dizer, eu era a favor de não impugnar o Júlio Marcelo e também não impugnar o ministro. Agora, impugnou o Júlio Marcelo e vai fazer o quê com um ministro que não só tem um lado, como é o lado dele próprio, porque ele executou aquela política.
Então, ele entrou por um caminho, o ministro Lewandowski, muito estranho, que é um caminho que permite a acusação, os ataques a testemunhas. Ontem, que se viu, foi o tempo todo, parecia que o réu era o Júlio Marcelo e não a presidente Dilma. Ele foi atacado, ele foi desqualificado, ele foi acusado, ele teve até que dizer que ele tinha votado na presidente Dilma. Ele foi tão acusado que ele falou, gente, eu quero dizer que eu votei na presidente Dilma em 2010. Bom, e hoje é o dia das 6 testemunhas da defesa, e aí vamos ver e foi assim, foi muito lento. A ideia era que fizesse as 2 da defesa, a da acusação ontem, e 2 da defesa, 4. E aí só conseguiu ouvir, até terminou mais de meia-noite, só as 2 da acusação. Então está andando muito mais lento, exatamente porque o ministro não tem tido o pulso para evitar as manobras protelatórias. Tá certo. Bueno, muito obrigado. Bom fim de semana e boa maratona aí de Senado. Tá pra nós. Tá bom, até mais. Até mais.